Estava aqui agora olhando para o mar, olhando para essa paisagem, olhando para esses barcos e comecei a meditar aqui um pouco no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, que vai do versículo 1 até o versículo 11, quando o texto diz que Jesus chega ali diante do mar de Genezaré e pelo fato da multidão ser muito grande, Jesus, para se sentir um pouco mais à vontade, ele vai entrar em um daqueles barcos. O barco era o de Pedro. O texto nos diz que eles tinham passado a noite inteira tentando pescar, mas já estavam ali lavando as redes porque nada tinham conseguido. E Jesus entra naquele barco e em um dado momento Jesus dá ordem a Pedro para que ele entre um pouco mais e lance a rede. E Pedro vai dizer para Jesus que passou a noite toda e não tinha conseguido nenhum êxito, mas sob aquela palavra ele iria novamente lançar a rede. E o texto vai dizer que quando ele faz isso, ele pega uma grande quantidade de peixes, ao ponto de precisar os seus companheiros chegarem até ele para ajudar a retirar aquela grande quantidade de peixes. E eu fico lembrando aqui que talvez aquela manhã para Pedro tenha sido uma manhã de uma certa frustração. Talvez ele estivesse ali, né, junto com seu companheiro, com uma certa angústia no coração por não ter sido uma noite tão fácil. E eu fiquei analisando assim o texto, eu fico analisando a situação. E às vezes a vida da gente é assim. Eu creio que assim como eu, muitas vezes você deita a sua cabeça no travesseiro. Às vezes você tem uma noite não tão agradável, pensando, né, na vida, nas lutas, nas dificuldades. Às vezes nós estamos passando um momento não tão fácil na nossa vida. Aqueles momentos que nos trazem certeza do que nos aguarda mais adiante. E eu creio que às vezes a gente sente um certo abatimento. Mas Pedro, naquele dia, ele obedeceu a palavra do Senhor, mesmo diante das circunstâncias. Ele poderia muito bem ter dito para Jesus: não, Senhor, a gente já tentou, o mar hoje, né, não está no dia adequado para uma pescaria, mas não, ele, pelo contrário, ele preferiu crer na palavra do Mestre e obedecer. E às vezes o que eu acho que falta para nós também, muitas vezes a gente crê. Porque a gente lê a Bíblia, a gente ora, mas parece que a gente faz isso como se simplesmente fosse uma obrigação. A gente esquece que Jesus é real e que a sua palavra ela é verdadeira. Então, diante dessa cena, né, diante dessa palavra, eu quero dizer para você, eu não sei, né, como você tem vivido esses dias, eu não sei como foi sua noite, eu não sei se nesse momento você está em um momento bom, não sei se você está num momento tranquilo, ou se você está enfrentando
alguma luta. Mas eu quero dizer para você que independente da circunstância, independente do que você está vivendo hoje, Jesus, ele entra na sua história. Ele entra no teu barco. E que você deve crer na palavra que ele tem para a sua vida. Tome posse das promessas do Senhor para a sua vida. Não desista. Acredite. Porque quando você menos esperar, o milagre vai acontecer. Então eu desejo que você receba essa palavra e que você busque a presença do Senhor. Ore e creia que o milagre está mais próximo do que você imagina. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a você.